Boa tarde, pessoal. Senhoras e senhores, estamos iniciando nosso webinar ao vivo aqui na Predialize, plataforma de soluções pós-obra. O novo pós-obra começa agora. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Jean, sou CEO e cofundador da Predialize. Sou engenheiro civil, trabalhei em médias e grandes construtoras, vivenciei todos os desafios, né, que vocês passam aí todo dia, né, tanto na assistência técnica quanto lá na parte da obra. Migrei, né, para a área de tecnologia, me apaixonei, conheci o Rodrigo Brabo aqui, meu sócio, que vai me acompanhar nessa jornada e vai ser um prazer falar um pouquinho da nova Predialize. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Também minha área de expertise é engenharia, só que diferente do meu sócio, o meu expertise é engenharia de software, né? Então, por isso, toco a área de produto, todos os nossos produtos da Predialize, como CPO. O nosso objetivo aqui, principal hoje, pessoal, é iniciar nossa série de webinars para falar sobre pós-obra, exclusivamente sobre pós-obra, que é esse nicho que a gente vem acompanhando ao longo dessa jornada de 5 anos de empresa, com mais de 600 clientes. E a ideia é compartilhar um pouquinho da nossa visão e desses aprendizados aqui com vocês, para transformar essa área que muitos têm como uma área só de custos, né? Mas para que ela se torne uma área extremamente estratégica e uma alavanca real de crescimento para construtoras, incorporadores e todo o ecossistema da construção. Show de bola. Então, antes de falar do pós-obra, a gente realmente vai falar um pouco das etapas construtivas que toda construtora passa, né? Ali no projeto, vendas, execução da obra, entrega das chaves. Porém, essas etapas, geralmente, as construtoras elas focam muito no projeto e na venda, que realmente a gente sabe que são etapas muito importantes, que é onde o marketing, onde o cliente olha mais, presta mais atenção e onde tem muito dinheiro, né? Onde a qualidade da execução, o sucesso das vendas garantem, de fato, a saúde e a sobrevivência do negócio a curto prazo. Porém, tem uma etapa muito importante, que é depois das entregas das chaves, que é onde acontece, né? Então, o que acontece de fato depois da entrega das chaves? Perfeito. Eu sempre costumo falar que o especialista, de fato, no pós-obra são nossos clientes, né? Então, grande parte do nosso conhecimento hoje vem de vocês. Mas a título de alinhamento e baliza aqui para a nossa conversa de hoje, vale a pena falar um pouquinho sobre pós-obra, né? Com a base fundamental dele e de contexto onde ele é a etapa iniciada, uma das últimas etapas, né, construtivas ali, que visa basicamente iniciar a fase de uso, operação e manutenção do ativo imobiliário. Ou seja, depois que você entrega, né, o empreendimento, o ativo ali, é onde de fato a construtora começa a acompanhar o desempenho real dessa edificação, né, depois que ela entra em uso ali. E essa etapa, né, ela é o início de uma nova jornada, que envolve um monte de questões operacionais, técnicas e legais, como, por exemplo, o CDC, ali para solidez e segurança de 5 anos, a elaboração de manuais, de acordo com a NBR 14037, né, que inclusive inclui ali artigos relacionados a manutenibilidade da assistência técnica, né, a operação da assistência técnica, fornecimento dela. O plano de manutenções, coberto pela NBR 5674, reformas 16280, gestão de desempenho da edificação na 15575, né? E gestão de garantias e responsabilidades técnicas com a 17170, né? E aí vale dizer, né? Óbvio que a grande maioria aqui sabe do que eu estou falando, mas a ideia aqui é ilustrar. É bastante coisa, gente. E pós-obra não é uma coisa que é opcional, né? Não é opcional, é obrigatória. E dado o que a gente vê normalmente de mercado, né? Eu me arrisco a dizer que se não fosse obrigatoriedade legal, possivelmente muitas consultoras não fariam, né? Exatamente. Então, mas essas etapas, elas geralmente a construtora olha de uma forma linear, né? Então ela vai lá, depois da execução da obra, tem a etapa de entrega das chaves. Porém, essa ilusão da linha de chegada
nossa, consegui aqui, fiz o projeto, lancei, vendi, entreguei o empreendimento, ela acaba até dizendo assim, cara, que bom que eu entreguei pro meu cliente. E ela acha que não vai ter problema, não vai ter, de fato, a questão das garantias ali. Então, existe uma ilusão dessa linha de chegada, que é a entrega das chaves, e daí a construtora já parte para outra obra, porém, essa não é a etapa que, certo, deveria ser mais celebrada, né? Porque existe uma sensação de missão cumprida da construtora. Porém, essa etapa de uso pelos clientes é uma etapa super importante, né? Para de fato entender se aquilo foi entregue com qualidade, se aquela experiência está ergonômica para o cliente, se o cliente está satisfeito. Então, o pós-entrega das chaves ali, na parte de assistência técnica, uso, operação e manutenção, é uma etapa muito estratégica, né? E eventualmente, se bem cuidada, vai transformar esses clientes em promotores da marca da construtora. Então a construtora, ela não pode ver essa etapa como uma obrigação legal sobre, eu tenho que dar a garantia de 5 anos, os clientes não sabem, não fazem manutenção preventiva, né? Não. É uma etapa, de fato, onde a construtora tem que focar em educação, né? Focar em consciência, atender bem um cliente, usar tecnologia para empoderar mesmo nos processos, tá? Então, pessoal, Acho que é esse. aqui. Boa. Então, olhando a dimensão do pós-obra, a gente vê que é uma etapa extremamente estratégica, onde a construtora tem diversas atividades, né? Ali na entrega das chaves tem a vistoria de entrega das chaves, já começa a ter muita questão ali, algumas patologias, questão de acabamento. Na assistência técnica, a consultora recebe um chamado, ela tem que correr para atender o cliente, então ela tem que fazer o diagnóstico da patologia, fazer essa questão, analisar se aquilo está na garantia ou não, executar os reparos, então tem que pegar o prestador de serviço lá, que às vezes já saiu da obra, chamar ele, fazer esse agendamento com o cliente, entender se o cliente ou o síndico fez a manutenção preventiva ou não, tá? Então ele tem que ter um caráter jurídico e entender também ali sobre questões legais, questões sobre normas, questões do CDC e entender, cara, qual que é o comportamento, né? Qual que é, de fato, as anomalias de cada sistema construtivo. Como que isso se comporta? Porque existem garantias de 1, 3 e 5 anos. Então, geralmente, esses picos de chamados, de problemas, é no primeiro ano mesmo, tá? 5 anos é o marco legal ali, né, das garantias, é o fim das garantias. Porém, existe a questão da responsabilidade civil da construtora, que é de 10 anos. Geralmente, o pessoal não entende que, depois de 5 anos, se comprovar que houve uma falha, um vício construtivo, ou se houve uma questão de segurança, de solidez, aquilo, a consultora pode receber um processo judicial. Então, ela tem uma responsabilidade civil de 10 anos, pessoal. E aí, quando a gente fala de estrutura, né, fala de solidez, ainda às vezes vai para 50 anos, que é o desempenho da estrutura. Então, é uma etapa extremamente estratégica e que deve ser olhada com muito carinho pela construtora. E se a gente for analisar, né, o que o Jean está comentando aqui, dá para classificar a maioria dos problemas que ele listou no slide anterior aqui da seguinte forma, em alguns grupos, né? Reclamações de clientes, problema de execução da obra, problema de elaboração do manual, né? São geralmente o que a construtora vê ali. Obviamente a gente está resumindo bastante aqui, né? Vocês devem estar pensando em nossa, mas tem muito mais problema e tem, a gente sabe. Mas fazendo uma classificação, um agrupamento bem generalista, dá para classificar e agrupar nesses 3 principais problemas. E isso gera, né, um efeito, né? E que efeito é esse? É difícil prever o que vai acontecer. Então, essa imprevisibilidade ali que gera, que é o ônus desse tipo de problema que é a assistência técnica, acaba tornando ela muito reativa, né? E é normal, né? O problema acontece, você tem que resolver o problema. Então é natural que a assistência técnica seja reativa. A provocação aqui dá para fazer mais? A gente acredita que sim,
Porque a gente já vê no mercado muitas intenções de se agir na fonte, na raiz do problema. E quando você reage isso no início do processo, né, onde é a causa raiz do problema, você começa a prever um pouquinho mais o que vai acontecer, inclusive reduzir a quantidade de problemas que você tem ali a nível que você tem que normalmente agir de forma reativa, né? Esses são alguns pontos aqui que a gente listou. Não sei se o pessoal está vendo o slide. Alguém confirma? Fechou. Valeu, produção. Isso aí. Então, esses aqui também são alguns problemas que a gente identifica no pós-obra, né, de comunicação descentralizada. Então, muita abertura sendo realizada por telefone, e-mail, WhatsApp. Isso é sustentado pelos números que a gente tem de mercado ali, que estão ali em cima, né, de 56% das solicitações são feitas por e-mail e WhatsApp. 20% do mercado não entrega manual, né, que é um problema jurídico, inclusive. 44% do mercado registra e acompanha chamados em planilha. Então, um pouco difícil, né? É difícil você conseguir organizar isso. E 15% acaba utilizando a plataforma, somente 15% utiliza a plataforma ou algum software especializado ali. E tudo isso para resolver todos esses problemas aqui que a gente está falando, né? Da comunicação, que eu já comentei, informações desconectadas ali, muitos projetos, arquivos, a quantidade de ativos nessa etapa é gigantesca, né? Vocês sabem disso, é enorme. Né? A tomada de decisão acaba sendo feita sob pressão, então, se eu não tenho dados para trabalhar com aquilo, como é que eu reajo? Eu reajo de forma reativa, eu reajo sob demanda, então eu não reajo com uma estrutura que me subsidia a melhor solução possível para determinados problemas. Sobrecarga operacional, então a gente sabe que normalmente as equipes de pós-obra elas são reduzidas, exatamente por todo esse storytelling que a gente está contando aqui, de não ser uma etapa desejável, vamos colocar isso desse jeito, né? E falta de registros e evidências que, como todo mundo também sabe, acaba gerando problemas de conflitos jurídicos e até processos ali em alguns, eventualmente, né? A consequência disso tudo aqui, custos elevados. Então, que é geralmente o que subsidia, o que mostra ali, bom, pós-obra realmente é custo. Por quê? Porque no fim das contas a gente acaba vendo o efeito que é gerado ali. Então, muita visita técnica, reparo executado fora de garantia, enfim, custos diretos e indiretos que eu acho que o Jean pode falar melhor do que ninguém aqui. Boa. Então, quando a gente fala realmente dos custos, a gente vê um iceberg, né? Um iceberg, cara, os custos do pós-obra, da assistência técnica, às vezes a gente consegue entender que ali são os deslocamentos, são os chamados que tem, é o custo da folha dos funcionários. Só que isso é só a ponta do iceberg. Porque geralmente, realmente, cara, essa parte dos litígios judiciais, o retrabalho que tem, assim, é muito manual, muita coisa, é um caos. Geralmente, assim, até eu defendo que o engenheiro que cuida da assistência técnica tinha que ser um dos maiores salários. Porque é um cara que ele tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro, tem que ser secretário, tem que ser intermediador de conflito, né? Então, assim, é muito fácil ver que os custos ali da assistência técnica, do pós-obra, que a assistência técnica, né, só uma parte do pós-obra, são esses reparos, mas existe um custo invisível que vai muito mais além. Essa falta de visibilidade de indicadores, então sempre errando as mesmas coisas, não tem de fato uma inteligência onde eu consigo fazer uma curadoria. Quem são os meus melhores e piores fornecedores de produtos e serviços, né? Quem que de fato, o que eu errei lá em projeto? O que foi falha, veio de projeto, de uso e manutenção? Então, existe várias questões invisíveis aí, os próprios acordos extrajudiciais, né? Então, geralmente a construtora sabe que vai perder lá quando tem um conflito e acaba fazendo um acordo que pende muito lá para o condomínio. O condomínio pede para fazer a pintura da fachada de novo ali e ela nunca fez a manutenção preventiva, tá? Então, esses custos jurídicos, aí, às vezes, que a construtora coloca no contencioso, é um custo do pós-obra. A gente vai ver ali que impacta em 2,5% a 5% do VGV. Então, imagina que uma média de 3% a 4% do lucro da construtora vai no pós-obra, né? E a gente vê também, assim, alguns estudos empíricos que a cada 5 empreendimentos lançados,
existe uma grande possibilidade ali de receber um conflito jurídico, seja do condomínio, seja de algum morador, né, referente aos seus direitos, aos seus deveres. Então, tem muita coisa, muito custo invisível que a construtora não consegue enxergar, principalmente relacionado a retrabalho, ineficiência, esses problemas de informação espalhada, desconectada. Então, a gente sabe, pessoal, é muito difícil fazer de fato essa retroalimentação. E às vezes a construtora acha que a retroalimentação tem determinados problemas e vou fazer uma palestra lá na obra, vou fazer uma advertência lá na obra para o pessoal cuidar. Vai muito mais além disso. Vai realmente informar os projetistas, fornecedores, prestadores de serviços, melhorar os processos, tá? Esse é o slide, de fato, que confirma o que o Jean comentou ali, do custo em cima do VGV, dado alguns benches de mercado aqui, e custo em cima do custo da obra, né? O impacto do pós-obra no custo, de fato, da obra, ou seja, a gente não está falando de pouco dinheiro, então é um valor que realmente dói aqui, e isso corrobora os problemas que o Jean aqui estava comentando, que coloca o pós-obra, de fato, como esse centro de custo que corrói ali a margem do empreendimento e da construtora também, né? Bom, a questão toda é que, sim, existem várias questões aqui a serem melhoradas dentro do pós-obra, seja em tecnologia, processos, pessoas, aqui como o Jean vai comentar um pouquinho mais tarde ali, mas a gente sabe também que muitos dos problemas não são do pós-obra, eles aparecem no pós-obra, né? Então, seja pela falta de manutenção, que o Jean já comentou também, problemas na etapa do projeto, de execução, desalinhamento em vendas, cliente desinformado, então tudo isso gera essa ineficiência ali que a gente já comentou de litígios, clientes detratores, ativos depreciados, reputação prejudicada ali. Então, a questão é, uma vez que a gente começa a olhar para o pós-obra, não como o patinho feio que só gera custo, mas de uma forma preventiva e tentar se antecipar de forma estratégica a resolução desses problemas, como o Jean mesmo comentou aqui já, né? Retroalimentando esse processo construtivo, analisando melhor esses indicadores. Será que a gente não consegue colocar uma camadinha a mais que fuja um pouco dessa linha de reatividade, comece a prever um pouco mais o que pode acontecer para que a gente comece a se antecipar isso? Então, acho que a questão toda aqui passa por isso. Então, essa ilusão da linha de chegada, que é entregar o empreendimento, é de fato uma mentira, né? Porque a construtora ela tem que provar qualidade e um bom desempenho da edificação, tá? Então, não apenas para o cliente dela, mas para o mercado. Mostrar que os edifícios que ela entrega têm, de fato, uma boa eficiência, têm um bom desempenho, né? Os moradores estão satisfeitos, o atendimento que a construtora gera ali no pós-vendas, no pós-obra, ela pode impactar em novas vendas, né? Porque um cara promotor, ele vai falar ali para 3, 4 pessoas bem da construtora. Mas se for um detrator, pessoal, ele vai falar mal para 10, 15 pessoas, tá? Então, geralmente, é uma área que realmente ela não é enxergada, não é vista como algo estratégico, mas aqui na Predialize a gente quer mudar essa perspectiva, onde para de ser algo, né, que é uma linha reta, onde a construtora vai lá, foca no projeto, vendas, entrega das chaves, e sim como um life cycle, né? A gente olha muito essa questão do PDCA, né, onde a gente consegue entender que existe toda essa etapa de projeto, execução, e após a entrega das chaves, tem a ver com a parte de uso, operação e manutenção. E a melhoria contínua. Então, a gente transformar um negócio que é uma linha reta num ciclo vivo. E aí a gente já tem algumas normas, alguns procedimentos, né? A ISO 55000, que fala que o empreendimento é um ativo operacional contínuo, tá? A 15575, né, a norma de desempenho, a construtora ela tem que, de fato, performar, tem que mostrar os sistemas construtivos têm que performar corretamente. A questão do BIM, né? A informação ao longo do ciclo do ativo imobiliário. Então, a informação ela tem que estar contida ali no empreendimento. E a gente vê aí empreendimentos entregues há 5, 10, 15 anos, não se sabe mais onde é que está o projeto, não se sabe onde está o manual de uso e operação, não se encontra essas informações, não tem um histórico da manutenção.
Então a gente faz a manutenção do carro, né? 10, 20, 30 mil quilômetros, mas a gente não sabe como é que está o registro das manutenções do nosso lar, do condomínio, da casa. Então, aqui essa analogia de life cycle é transformar isso em algo para se retroalimentar, melhorar, né? Então a gente olha essa aí a primeira etapa no PDCA de planejar projeto e execução. Depois a segunda etapa tem a ver aí com a parte de fazer, né, de executar a obra. Essa terceira etapa que é muito importante de checar aí a gente tem que ter indicadores. Então não basta ter lá só na planilha, quantos chamados eu tive. Não, eu tenho que correlacionar essas informações. E essa correlação de informações, de anomalia, sistema construtivo, custo, incidência, fornecedor, garantia. Olha só quanta coisa a gente tem que analisar. Não é só 2 indicadores e colocar num gráfico. É muita coisa que a gente tem que correlacionar para, de fato, ter uma inteligência estratégica, para, de fato, a gente conseguir melhorar. E essa etapa de melhoria contínua, onde é o agir, não é só apenas fazer aquela reunião, né? É, de fato, melhorar processos, ter dados estruturados, para repassar isso para os fornecedores, para os projetistas. Então, essa mudança de visão de algo de linha reta para um ciclo, né, que opera de forma contínua, eu acho que é a grande virada de chave que a gente viu que a Predialize ela pode ser esse conector, essa ferramenta que vai conectar o final da construção com o início das próximas. Então, isso muda tudo, né, Brabo? Perfeito. E a Predialize como a parte que fornece a tecnologia para viabilizar isso, e o pós-obra sendo, de fato, essa área que é lidada dessa forma, né? Não com um elo final, não com uma área final, mas um elo para o início de novas obras, né? Afinal das contas, a consultora ela sempre está lançando novos empreendimentos. E isso conecta muito com essa frase que a gente gosta bastante, que é: se o custo não termina na entrega, a geração de valor ela também não tem que terminar na entrega. Então, por que se eu entrego aquilo e eu ainda tenho custo, como é que eu... E aí eu vou falar, sendo bem tosco aqui, tá? Como é que a gente faz uma limonada disso, né? Então, cara, eu já vou ter custos, eu já vou trabalhar de forma reativa, mas como é que eu consigo também prever isso? Como é que eu consigo antever? Como é que eu consigo gerar valor para outras etapas construtivas? Então, se o custo não termina, a geração de valor também não deveria terminar, e isso deveria ser uma preocupação das construtoras também, e a gente sabe que é para muitas, tá? Essa aqui é um checklist, e, de novo, né, sendo super simplista, alguém vai olhar e vai dizer, mas não é só isso, tem mais umas 300 coisas e ela vai estar certa, essa pessoa. E eu nem vou ler todas elas, porque a ideia aqui é dar uma noção um pouco maior de olha só quanta coisa tem que fazer. Cada uma dessas etapazinhas aqui explode mais 20. Então, para elaborar manuais, documentação técnica, é um projeto. Nossa equipe interna sabe muito bem disso. Nosso pessoal de experiência do cliente sabe muito bem isso na nossa assessoria premium aqui, que é difícil você coletar todas as informações. Então, cada etapazinha dessa gera muitas questões. Então, como é que eu organizo, pelo menos mentalmente, e enxergo em que caixinha eu consigo colocar cada uma dessas coisas? Como que a Predialize faz isso e como que a gente mostra e também quer compartilhar um pouco de vocês? Existe sim uma etapa de manuais, quer falar? Pode falar. Não, e são muitas pessoas envolvidas, né? Muita gente, assim, muitos stakeholders. Sim. Explodindo só essa etapa, e daí as outras. Sim, cara, sim. Eu acho que esse é o grande desafio, perfeito, né? Não é só um responsável, todo mundo é responsável. Perfeito, exatamente, exatamente. Então, para agrupar tudo isso, a gente normalmente olha para manuais, vistorias, documentos, gestão de garantias, gestão de manutenções preventivas e gestão de chamados, né? Seja ele mais simples, seja ele um fluxo que vá desde o atendimento até o acompanhamento de serviço ali, né? Como que a gente consegue olhar para esses grupos e fazer um pouco mais esse drill down aqui e dizer, ok, eu tenho esses grupos, mas como que eu consigo, e a gente transformou isso numa missão de fato interna nossa, como é que eu transformo isso num motor inteligente? Né? Essa é uma nomenclatura que a gente usa bastante aqui e é de fato a nossa missão aqui. Como que eu transformo? Eu pego esse insumo e eu coloco de forma que eu consiga, inclusive, adaptar isso quase que num framework a diferentes operações de diferentes tamanhos, né? Então eu olho sob uma perspectiva de eficiência operacional, segurança jurídica,
viabilidade e dados, visibilidade e dados, né? Experiência do cliente e retroalimentação do sistema construtivo que o Jean comentou aqui, né? Sim. Eu quero fazer uma analogia, essa questão do motor inteligente. Imagina que a construtora já tem um motor lá, motor a vapor, né? Ela tá ali, cara, indo na força, ganhando no grito, realmente tentando atender da melhor forma possível. Só que ele, de fato, não tem um ferramental bom, né? Não tem processos conectados. A Predialize, ela vem para substituir, mas não substituir, empoderar, injetar aí de fato um motor de uma forma inteligente, colocar junto com como se fosse um hardware e um software aí nesse motor. Sistema operacional, né? Um sistema operacional para o ciclo do empreendimento. Exato. Conectar isso no teu motor existente, empoderar ele, né? Anabolizar ele, jogar uma bombinha nesse motor para que ele consiga transformar isso, esse motor inteligente, e ativar essas alavancas de crescimento, né? Perfeito. Então é isso que a Predialize, assim, essa questão do motor inteligente, é a Predialize ajudando nisso. E o motor tem as engrenagens, né? Essas seriam as engrenagens desse motor, e essas engrenagens, né, elas dão insumo para que a gente consiga gerar um eixo principal, um elo principal entre pessoas e processos. Só que, como vocês estão vendo, não é simples fazer isso, né? É muita coisa envolvida. Então, sem a parte de tecnologia, a gente não consegue. Então, para que a gente consiga ter, de fato, todo esse elo, todas essas engrenagens rodando, mesmo com pessoas qualificadas e processos muito bem estruturados, a tecnologia ela vem para viabilizar todo esse elo que é complexo, né? E aí, explicando essas engrenagens, né? O que de fato é eficiência operacional? Né? É ter uma operação padronizada, escalável. Como que eu faço isso? Cara, ter fluxo automatizado, gestão centralizada, padronização de todo o processo. Exemplo, elaboração do manual. Cara, cada um por si, Deus por todos. Era um caos e ninguém é responsável. Não, a Predialize criou o único e primeiro software do Brasil para otimizar esse processo. Otimizar e automatizar também, né? Então, depois, a gente olha a segurança jurídica. O que é isso? Cara, documentar as evidências. Se preparar para que, se houver uma questão no futuro, em poucos cliques tu gere um dossiê ali e tenha, de fato, uma forma de tu se defender, uma forma de argumentar, né? Então, assim, o que é isso? Tem um histórico documental, auditável, né? Tá entregando tudo conforme as normas, a NBR 14037, a 15575, a 5674, ter tudo isso assinado digitalmente. Então, muitas construtoras, às vezes, até procuram a Predialize para digitalizar processos. Ele estava no papel e queria digitalizar, só que eles conseguem ver que existe um outro mundo, que não é só digitalizar, que existe coisa que dá para automatizar, que dá para fazer de forma muito mais eficiente, né? Depois, dados e visibilidade. O que é isso? Controlar a operação em tempo real. Então, imagina, demora dias para colher indicadores, dados, ou então, o meu funcionário não colocou ali, né, na informação. Então, ficar às cegas é muito ruim. Então, como que eu faço isso, né? Ter indicadores em tempo real. Por exemplo, depois que tu entrega o manual, depois de algumas semanas, entender, cara, quem que entrou no manual? Quem que de fato navegou? Quem que engajou? Pô, se passou um mês e alguns proprietários não entraram, não leram o manual, vai ter algum problema. Vai ter um problema de comunicação, de interpretação, né? Na assistência técnica também, se eu não souber quantas cortesias eu estou entregando, né? Eu vou ficar sempre, cara, dando o corpo todo, né? O cliente às vezes quer o braço e daí tu acaba dando tudo. Então, ter essa gestão, essas reincidências, mapear os vícios construtivos é muito estratégico. Falando de experiência do cliente, comunicação contínua e centralizada. Né? A gente tem a integração com o WhatsApp, a gente está fazendo muitas melhorias aí, a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, né? Cara, hoje essa comunicação fragmentada em vários canais é muito difícil de tu, de fato, controlar, centralizar, ter o histórico tudo bonitinho. Então a Predialize, ela é esse canal de relacionamento, é um canal onde a construtora pode ser mais proativa, existe um conteúdo técnico e educativo, né, sobre as responsabilidades do cliente, do síndico. Então a Predialize está sempre também, agora a gente ainda mais forte, né, que é ajudar na educação e conscientização desses usuários da construtora.
Então a construtora agora, que vira cliente da Predialize, ela não está mais sozinha. Ela tem a equipe da Predialize para ajudar nessa consciência, né? Nessa questão da importância da manutenção, dos deveres. E por último ponto, a retroalimentação do sistema, que é o grande desafio de toda construtora. Né? O que é isso? Integrar o ciclo construtivo, né? Cruzar esses dados, ter todo o histórico, a gente meio que ter um indicador de health score. Né? Como é que é aquela saúde daquele empreendimento? Por que aquele indicador não está tão bom? O que impactou? Qual que foi o fornecedor? Qual que foi o projetista? Quais são os principais erros? O que mais me custou? O que menos me custou, porém tem um nível de incidência muito grande? Muitos clientes reclamaram. Que às vezes não é só custo. Cara, eu tenho um custo baixo de cada chamado, porém, cara, 70% das pessoas, dos moradores, reclamaram sobre o item. Cara, será que isso está chegando no projetista? Será que está chegando lá no empreiteiro, no mestre de obra? Né? Às vezes não, porque a comunicação fica muito na cabeça do pessoal da assistência técnica ou do pessoal da qualidade. Então, essas áreas, elas têm que estar conversando diretamente, mas tendo isso embasado, dados, né? Tem uma apresentação ali fácil. Então, eu expliquei aqui como as engrenagens desse motor funcionam e o que elas entregam, tá? Perfeito. A gente falou um pouco aqui, né, no início do contexto, né, do pós-obra, a complexidade que é gerenciar tudo isso, os problemas, efeitos colaterais. Definimos alguns grupos aqui, uns relacionamentos entre os principais pilares aqui, né, para organizar essas caixinhas. Jean comentou agora perfeitamente dessas engrenagens aqui ideais para que a gente consiga criar, de fato, esse motor inteligente que a gente está falando aqui. E tudo isso para a gente olhar para o pós-obra sobre a perspectiva de 4 alavancas de crescimento que todo negócio precisam ter de forma saudável, que é mais receita, mais clientes, mais margem, mais retenção. Então, apesar do Jean, o principal skill dele acaba sendo engenharia civil ou de vendas, mas o Jean é fundador da empresa. Eu, com a minha expertise de engenharia de software e CPO da empresa, cara, atuo como fundador da empresa. Quando a gente olha sobre a perspectiva de fazer a empresa dar certo, não tem como desvincular esses 4 pilares aqui e alavancas de crescimento. Então, da mesma forma que a gente faz isso, qualquer dono de construtora, qualquer construtora vai também olhar para essas alavancas. E essas engrenagens que o Jean comentou, o impacto é direto nas alavancas, né? Então, o pós-obra, se a gente começa a olhar para ele como influenciador dessas alavancas, a gente começa a mudar um pouco a chavinha, vira um pouco a chave e a perspectiva sobre como que, de fato, a gente torna o pós-obra com o principal objetivo de analisar desempenho da edificação, gerar mais valor para tudo que foi construído. Aí eu começo a ter um pós-obra mais estratégico, mas não só isso. Aí eu começo a ter um negócio em franca expansão. E aí completamente vira o jogo, né? Então, a gente não está falando aqui só sobre previsibilidade, organização, a gente está falando, no fim das contas, sobre aonde que tem impacto. É no negócio. E aonde que o pós-obra, olhando para esses 4 pilares, Jean, fica à vontade de compartilhar também tua visão aqui, mas do ponto de vista que a gente enxerga, ou pelo menos eu enxergo, o impacto é muito grande em relação à margem, porque se eu consigo ter eficiência operacional, né, então eu reduzo custos e começo a ter uma produtividade melhor. Se eu também estou falando de reduzir custos com conflitos e questões jurídicas, eu também estou reduzindo custos que não deveria nem ter, né? Então também aumenta a minha margem quanto negócio e por aí vai. E da mesma forma a retenção, né, gente? Então a Predialize fala muito sobre experiência do cliente aqui e essa experiência ela retorna para a gente em termos de retenção, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente tava debatendo isso, né? Cara, a Predialize ajuda nos 4, ajuda em 2 alavancas. Eu concordo ali que, cara, a gente ajuda muito nessa questão da mais margem para a construtora, né? Pegar aquele custo pós-obra, transformar em lucro para o bolso dos sócios, para o bolso ali. Mais retenção, porque, cara, tu tá entregando mais experiência ao cliente, né? Tu tá entregando toda a etapa, toda a jornada mais digital, mais previsível, né? Isso tá muito claro. Só que a gente falou também que indiretamente, ou às vezes diretamente,
Cara, mais clientes. Porque se eu tenho clientes promotores, eles vão falar bem. E aí a gente até tava falando assim, cara, de ideias aí no futuro, né? A Predialize tem um programa de indicações dos proprietários que mais são promotores ali. Então, como que a gente ativa isso, né, para empoderar e gerar mais clientes para a construtora? Tá? A gente não é um CRM, a gente não não está entregando mais clientes, porém a gente impacta nisso. E a questão de mais receita, né, justamente tem algumas oportunidades, né? Cara, igual a concessionária, cara, ela pode cobrar para fazer a manutenção preventiva. Então, a gente já tem casos aí que, inclusive, consultoras que estão usando a Predialize para criar um pacote de manutenção preventiva e vender isso para o condomínio. Olha, tu me paga aqui um mensal, né, um valor ali, e eu vou fazer todas as manutenções preventivas com os meus prestadores qualificados, ranqueados, né? Então ela quase vira ali uma mini seguradora que garante que as manutenções vão ser feitas por profissionais qualificados. E, cara, o condomínio não precisa nem se estressar. O condomínio já tem uma fonte ali contínua, né, que é o... Imagina se todo mundo pagar ali 30, 50 reais a mais no condomínio e ter um centro de custo ali para manutenção preventiva. Sim, então, sim. Cara, é muito estratégico isso, entendeu? Então, a gente vê que a consultora pode gerar mais receita Isso. durante o pós-obra, durante o uso e manutenção. Eu acho que isso existe uma oportunidade muito grande, mas eu acho que muita construtora tem medo. Ah, não, mas é um conflito de interesse. Cara, mas tu tá ajudando o cara. A concessionária faz isso, por que é conflito de interesse? Só que, claro, tem metodologias, tem questões jurídicas. A gente está aqui também para ajudar vocês a abrir a cabeça. Só que também não adianta querer fazer isso. Ah, agora eu vou monetizar no pós-obra. Se vocês não estão fazendo o básico. Se ainda está na planilha, se ainda está no caos, se ainda está entregando manual em PDF. Então, cara, a gente tem que olhar muito isso. Eu acho que a questão é toda levantar oportunidades. No fim, a gente está falando sobre pós-obra como estratégia de crescimento. Então, independente dos problemas inerentes, das dificuldades inerentes à etapa que vão continuar acontecendo em grande parte, mas que a tecnologia ela ajuda a minimizar o impacto, né? Mas existem muitas oportunidades, né? Então, acho que esse primeiro webinar é para levantar um pouquinho isso, né? E aí que a gente chega, né, na nova Predialize, tá? O conceito dessa nova marca é mudança de posicionamento, é conexão, é tecnologia, é deixar de ser só um software, né, um aplicativo, para virar uma plataforma, né? E aí a gente olha a base fundamental de tudo isso, tá? Que basicamente, cara, são pessoas, a gente está preocupado nas pessoas dessa jornada, proprietários, síndicos, prestadores de serviços, engenheiros, locatários. Então são muitas pessoas envolvidas, tanto que a gente não cobra por usuário, né? Porque a gente, cara, é aquela coisa, né? Cara, todo mundo tem que, de fato, agregar ao toda a jornada de uma forma contínua, tá? Outra base fundamental ali são os lares. Então, assim, os lares é uma coisa muito importante. O lar não é só a nossa casa. Às vezes, um posto de saúde, um aeroporto, outros empreendimentos que passam pessoas, né, tem esse conceito de lar, de trazer segurança, é um ativo imobiliário. E vocês têm que aprender com esses ativos, né? Aprender com os erros. Então, os lares uma etapa, é um conceito da nossa base fundamental muito importante. E, por último, os negócios. E aí, os negócios não é só olhar para a construtora, né? São vários negócios envolvidos ali, são várias empresas, vários fornecedores. Existe um ecossistema, tá? Imagina que cada fornecedor de equipamento entrega o manual de uso e operação daquele equipamento. Cara, como que essa informação chega lá pro síndico, lá na ponta, entendeu? Como que ele consegue ter entendimento de o que tá dando problema? Imagina as indústrias terem uma noção de recall. Cara, aquele vaso sanitário da região sul, com aquela marca, com aquele modelo, deu problema em diversas construtoras diferentes. Hoje, no setor automobilístico, existe esse conceito de recall, mas na construção não. Então, resumindo, a gente viu que pessoas, lares e negócios são os elos dessa nossa base para chegar no conceito da nova Predialize, tá?
da nova marca. Então, a nossa nova marca, pessoal, ela tem a ver com pessoas no centro de tudo que a gente faz, tá? Depois, lares, né? Abrigando essas pessoas. Então, aqui eu já estou mostrando o conceito de, cara, por que da nossa marca, né? E aí o pessoal ali do marketing tá todo feliz, todos os faceiros ali, e realmente, cara, a gente tá mostrando como que a gente criou, né, a marca, né? E, por último, negócios que englobam esse ecossistema, que englobam esses lares de pessoas, aquela perninha que conecta, né, que parece um P de Predialize, no final foi coincidência, ela é a retroalimentação, é a conexão de tudo isso, de mudar o paradigma de ser uma linha reta para virar algo, um ciclo do ativo imobiliário. Então, Predialize, plataforma de soluções pós-obra. Essa é a nova marca Predialize, com novo posicionamento, e agora a gente vai mostrar um videozinho aqui do nosso manifesto, tá? Um vídeo assim que preparem os lenços, não chorem, fiquem tranquilos aí. Vamos que vamos. A gente vai, a nossa equipe aqui da produção vai dar-lhe. Onde muitos enxergam apenas cidades, nós enxergamos um legado que se perpetua no pós-obra. Erguer um empreendimento é um ato de coragem. Garantir sua longevidade é um compromisso estratégico. É transformar o horizonte e dar vida a lares que permanecerão sólidos muito depois de nós. Mas para quem está um passo à frente, a entrega das chaves não é o fim. É o momento em que a excelência construtiva é colocada à prova. Por muito tempo, o pós-obra foi visto apenas como um custo inevitável ou um ponto cego operacional. Com dados dispersos, processos demorados e a rentabilidade ameaçada pelos riscos jurídicos. Em um mercado onde a qualidade se tornou o requisito mínimo, o diferencial migrou para a experiência. Com clientes cada vez mais exigentes, a competitividade exige ir além do bom atendimento, requer o domínio do ativo e a entrega de uma jornada de moradia extraordinária. A Predialize não é apenas um sistema para gerenciamento do pós-obra. Somos o ecossistema que protege os 3 pilares fundamentais da sua operação: lares, pessoas e negócios. Mais do que conectar processos, nossa inteligência integra a excelência da construção à valorização contínua do ativo, garantindo que a produtividade de quem executa se transforme na segurança de quem habita. Ter orgulho do que foi construído também é ter controle sobre o que permanece. É passar em frente ao empreendimento anos depois e saber que o seu legado está preservado. Porque onde antes havia improviso, agora existem indicadores reais e gestão estratégica. É hora de parar de apagar incêndios e começar a construir valor que se multiplica com o tempo, transformar a complexidade técnica em gestão proativa e utilizar os dados como alicerce do seu crescimento. É hora de ativar o motor inteligente do seu pós-obra. Predialize, sua maior alavanca de crescimento. Boa. E acho que a primeira vez que eu vi esse vídeo ali, eu fiquei realmente emocionado, assim. E honestamente falando, é uma jornada grande, 5 anos ali, que tá eu e o Jean e muitos dos que estão com a gente aqui. Quase 6 agora, né? Quase 6 já, quase 6. E ver a coisa se consolidando da forma que vem acontecendo, com a ajuda da nossa equipe inteira, é de um orgulho gigantesco, honestamente. Então não posso deixar aqui de agradecer o pessoal do marketing que está apoiando pra caramba a gente, todas as áreas da empresa aqui que estão dando 300% para fazer de fato a gente conseguir emplacar essa visão que a gente está trazendo aqui. O foco hoje, gente, não é de fato focar em produto, não é o nosso objetivo aqui falar sobre produto ou sobre outras coisas relacionadas, entrar em detalhes aqui, mas quando a gente entra nessa linha de reorganizar as ideias da nossa marca, reposicionar a nossa visão, reposicionar a nossa missão, não tem como o produto não acompanhar isso. Então, hoje também, além do webinar, para a gente é um marco de virada de chave aqui da nossa nova plataforma, né? Uma plataforma que é muito mais coerente com essa visão que a gente está trazendo para vocês, de grupos, de pilares por atividades executadas, não necessariamente por áreas, de aplicativos aqui que se propõem a resolver questões e problemas de propósito específico e muito ligados à realidade das construtoras e absorvendo todo esse aprendizado que a gente vem tendo durante esses 5 anos e mais de 600 construtoras aqui com a gente. E, de novo, a ideia não é entrar em detalhes, mas sim, eu queria apresentar basicamente
três conceitos aqui novos que a gente vai ter, né, da nossa plataforma. E já dizer que, para quem é cliente, na verdade, eu já estou até recebendo as notificações aqui, de que o pessoal já está fazendo virada para a plataforma nova. A gente disponibilizou, né, uma versão beta ali, ou seja, para vocês experimentarem um pouquinho, já darem alguns feedbacks, afinal de contas, é vocês que vão usar, então é importante para a gente saber as primeiras impressões ali. E aí sim, a gente, daqui a um mesinho, eu tenho que confirmar, não estou com a data aqui, mas para a gente lançar de fato a virada da nova plataforma com toda a suíte de soluções que a gente está preparando exclusivamente para os nossos clientes e para potenciais que venham a acontecer. Para os curiosos, então já tá valendo, né? Já tem um botão lá para fazer essa migração. Exatamente. Essa plataforma, ela integra exatamente ela cobre todo o aspecto que o Jean comentou aqui ainda agora, sobre pessoas, processos e lares aqui. Então, com a ideia de integrar cada vez mais todos os stakeholders, mas não só eles, quanto todo o processo de pós-obra, né? Onde a gente consiga, desde vistoria ou da área de qualidade ou da parte de elaboração de manuais, conseguir impactar em toda essa jornada, incluindo o ciclo PDCA ali que o Jean mostrou, principalmente focando na linha ali do check e do act, né? Então, se o pós-obra é o check, a Predialise ela ajuda a fazer o act, como fornecendo dados e informações que possam melhorar a qualidade, inclusive, e a rentabilidade, o retorno sobre o investimento dos empreendimentos que são lançados pelas construtoras, né? E essa suíte de ferramentas cobre a elaboração de manuais, gestão de chamados, gestão de preventivas, a nossa IA, né, que o Jean comentou aqui, a gente vai estar lançando em breve, gestão de documentos, vistorias e gestão de garantias, né? Então, toda essa reformulação que a gente faz é para possibilitar que a gente atinja de forma muito mais assertiva para resolver as dores de vocês, e que com essas soluções, da forma que ela se dispõe agora, que ela comece também a gente a dar uma vazão, a ter um nível de completude bem maior dessa jornada que, apesar de ser a última fase do processo construtivo, é bem grande, né? É uma jornada bem grande com bastante detalhes. Então tem portal, manual, bastante coisa bem legal. Primeira coisa que a gente traz para vocês é o Predialise Workspace, que é a ideia de ser, de fato, a área de trabalho, o espaço de trabalho da construtora aqui, onde é o primeiro lugar que ela acessa aqui e entra para executar as suas atividades de acordo com o seu propósito, né? De acordo com seus objetivos aqui. Segundo ponto aqui, o nosso Admin Console, que vem com a ideia de segmentar a área administrativa, né? Toda a parte, vamos dizer, mais, de fato, de gestão, não das atividades, por exemplo, de manuais, como de chamados, mas de gestão de fato dos ativos ali, do empreendimento, da própria informação da construtora dentro do workspace ali. E, por fim, a ideia dos nossos apps, que são os nossos produtos. Vocês ouviram muito a gente falando sobre módulos, agora a gente fala cada vez mais sobre apps ou produtos novos aqui. Então, a gente agora está lançando esses 3 produtos, né? Aqui vamos lançar garantias, vamos lançar vistoria, vamos lançar a Lise. Elas ainda não estão disponíveis agora, mas você consegue acessar elas para entrar numa lista ali de early adopters, né? Então a nossa equipe vai filtrar para entrar em contato, para mostrar em antemão, né? De antemão para quem se inscrever lá. Então entrem, experimentem, deem feedbacks ali que vão ser super importantes para a gente, tá? Yeah. Boa, galera. Então o Brabo, cara, esse conceito aí de workspace lá vem lá do Google e grandes empresas, né? Os apps ali, as nossas soluções, os produtos, né? E então assim, eu acho que tudo foi pensado realmente para expansão da Predialise. Então, eventualmente no futuro vão vir novas soluções, vão vir novos produtos aí, novos apps. Então a gente também quer muito o feedback dos clientes, né? Cara, quais dores, quais desafios que vocês estão mais passando aí, né? Enfim, ainda tem muita coisa no nosso roadmap, né? Mas a mudança já começou, tá? Hoje, então, a Predialise, depois de 5 anos, quase 6, a gente já atendeu mais de 600 consultoras pelo Brasil, mais de 2.000 empreendimentos impactados, tá? Mais de 1.200 manuais entregues. Então, assim, é muito manual feito pela nossa ferramenta, né? Mais de 35.000 manutenções executadas. Então, assim, isso é um grande número que a gente vê, cara, o pessoal,
né, usa mesmo, o pessoal engaja, o pessoal tá colocando evidência, tá colocando foto, eventualmente vídeo, né? 73 mil chamados concluídos, né? Fora aquele histórico que a gente tem de chamados que às vezes a construtora ela tinha um software lá mais genérico, ou então ela tinha uma planilha de. A gente teve casos ali de uns 20, 30 mil chamados, né, de histórico. E ela trouxe para a Predialise para ela conseguir correlacionar, né? Então, assim, é muito estratégico isso. E a gente já vê clientes, né, falando muito bem. Olha só o case da Telesio Engenharia, né? Redução de tempo de elaboração de manual de 5 meses para 20 dias. Né? Então, olha só a celeridade que isso tem, né? Não só a celeridade, né, a agilidade disso, mas a qualidade. Com certeza, entregando um manual com uma linguagem mais acessível, de fato, num aplicativo intuitivo, não é um PDF na nuvem lá, né? Um PDF no HTML lá que diz, eu entrego o manual digital. Pô, mas no final é um PDF estático, né? Que não tem, de fato, inteligência. E a gente, com a nossa inteligência artificial, pessoal, cara, a Lise vai até quebrar o nosso próprio produto, né? Porque ele não vai precisar mais ler o manual. Então, assim, a ideia é realmente trazer uma experiência muito rápida. A Ideale, redução de tempo de chamados de 50 para 30 dias. Então, a gente aí, cara, quase metade do tempo. Então, às vezes, isso também, para outras consultoras, cara, às vezes de um ciclo de 20 vai para 10, metade, né, do tempo aí a gente consegue. Olha a Roga Empreendimentos, né? 94,32% de engajamento com a leitura do manual e 99% das manutenções executadas, né? Porque realmente, mas não é só a tecnologia, pessoal. A gente está falando também das pessoas da construtora, né? Engajando, estudando, orientando os clientes. Então não basta só ter a melhor ferramenta se a construtora não consegue ter processos ou pessoas engajadas. Então essas construtoras, né, um agradecimento muito forte a elas, é porque tem pessoas aí com a cultura de melhoria contínua, as pessoas que estão olhando o bem-estar, estão olhando melhoria, estão olhando o progresso, né? E aí a gente também tem um case da Rotas, né, onde a gente tem 88% de engajamento com a leitura do manual. Então antes a construtora ela entregava o manual, não sabia quem que leu, quem que não leu, quem que está usando. Então assim, realmente a gente traz uma visão. Isso é só o começo, tá, pessoal? A gente quer trazer muito mais indicadores, cases aqui de impacto, olhando a ferramenta completa. Porque a Predialise, ela se destacou muito como uma ferramenta de manuais, né? Ferramenta de otimização de manuais. A gente agora vem com um serviço também de assessoria premium, né? Não tenho muita gente, estou na correria. Cara, a Predialise tem um serviço aqui onde a gente faz o manual junto com você ali, mas a gente pega toda a inteligência dos projetos, memorial descritivo e complementa as informações para você. Né? Traz um manual com uma qualidade bem, bem bacana. E aí, pessoal, então não queria deixar agora, né, esse espaço para vocês escanearem o QR Code e quem escanear esse QR Code, a gente vai fazer um tratamento especial, onde a nossa equipe vai fazer um diagnóstico, entender de fato os teus desafios, né? A gente, inclusive, quem não quiser ser uma pessoa ligando e tal, pode fazer um diagnóstico do pós-obra no site. Tem um diagnóstico muito completo que ele te dá lá um indicador de maturidade do teu pós-obra, tá? Então é um indicador, são perguntas bem legais que você vai conseguir enxergar, às vezes, coisas que não estavam muito à vista, né? Que não estavam muito claras para você, que vocês têm desafios e problemas. Então, escaneie o QR Code, né? Então, se você quer sair do caos e passar a liderar com estratégia, a trazer realmente o pós-obra como um ativo estratégico, você que é o engenheiro da assistência técnica, você é engenheiro da qualidade, ou engenheiro lá da obra, né? Que, cara, tá cansado de realmente fazer manual ali no braço, ou contratar um fornecedor terceirizado que só vai te perguntar um monte de informação e no final tu tá pagando pro cara colocar a informação num Word, né? Cara, agora você tem a Predialise para te ajudar. Agora você tem a Predialise para entender os teus processos de assistência técnica e te ajudar a melhorar, a trazer boas práticas do mercado também. É uma coisa que a gente está começando a fazer muito forte, de pegar as melhores boas práticas das construtoras aí, dos nossos grandes cases, e compartilhar esse conhecimento de uma forma para ajudar pequenas e médias, grandes construtoras. Né? Então, a gente olhar todo esse ciclo
de forma estratégica. Então, vocês podem escanear esse QR Code aí, tá? Nosso time vai detectar esses gargalos e aí, né, vocês também vão ter umas condições bem legais também que a gente vai fazer para esse próximo mês, tá? Aproveitando todo esse lançamento, esse novo posicionamento, tá? A gente fez umas condições bem legais na FEICOM, né? A FEICOM, cara, foi um marco muito grande. A gente foi Sucesso total. surpreendido, a gente fechou vários contratos lá, várias construtoras, encontrou clientes. Nossa, foi uma energia muito, muito boa, né? Uma energia sensacional, assim. Então, pessoal, aqui a gente quer realmente ajudar vocês, agregar, né? Claro que a gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar também. E a gente quer ouvir vocês, né? O que a gente precisa melhorar em termos de atendimento, tecnologia, plataforma, tá? Mas contem com a gente está se esforçando aqui 300% e eu conto com a colaboração de vocês. Quem quiser, escaneia o QR Code aí e vamos que vamos. Boa. Pessoal, estamos finalizando aqui, tá? Acho que uma boa ideia aqui para a gente seguir o rumo final do nosso papo aqui, desse webinar. O mercado está mudando. Quando a gente começou na Predialize, era natural a gente ver primeiro, né? Sempre muito papel. E isso foi o que chamou bastante a minha atenção, né? Quanto engenheiro de software aqui, né? Olhar, puxa, mas tanta oportunidade legal e o pessoal tá ainda no papel, e a gente via em meio disso alguns CDs, e já na época o meu computador já nem tinha mais entrada para CD, e aí veio o pendrive, e aí PDF na nuvem. Predialize entra no mercado digitalizando tudo isso, mas com o lema de não é só sobre digitalizar, não é só sobre ser bonitinho se está na nuvem, é sobre rastreabilidade de dados, é sobre indicadores, é sobre retorno sobre aquilo que você está disponibilizando para o cliente. Então, lembrem da limonada que eu comentei. Você já vai ter que fazer isso. Então, como é que eu absorvo o máximo, como é que eu maximizo o meu retorno a partir do que eu entrego, do que eu já preciso entregar para o meu cliente? E a reflexão que eu deixo aqui pro pessoal, nessa mudança de mercado que agora, depois de digitalização, entra IA, o consumo do usuário digital muda completamente, né? O Jean até brincou aqui, a IA vai matar, a nossa IA vai matar o nosso produto, mas brincando, é um novo paradigma que a gente está vivendo aqui. Então, o teu pós-obra, a mensagem que eu deixo aqui é que ele pode continuar apagando incêndio, né? Ou ele pode se transformar em um dos maiores diferenciais competitivos da tua construtora. E a gente acredita muito nisso, e o nosso papel aqui é conseguir ajudar vocês a conquistarem esse objetivo. Uma das coisas legais aqui, vou trazer com muito orgulho, a gente lançando o nosso primeiro conteúdo do nosso Predialize Academy, um feito aqui do nosso time de experiência do cliente liderado pelo Felipe, né? Então confiram também, acessem o QR Code aqui, tá bem legal o conteúdo, o pessoal se esforçou bastante ali, e a ideia é que tanto o webinar quanto a produção desse conteúdo sejam contínuas, né? Para que, de novo, a gente entende também que, como player junto de vocês nesse mercado, a gente também precisa educar o cliente de vocês, educar o mercado de forma geral, para que isso se torne um ciclo virtuoso em prol dessa melhoria e desse novo formato de consumo. Para finalizar, gente, eu queria agradecer honestamente a participação de todo mundo aqui, da nossa equipe. Meu sócio Jean aqui mandou muito bem, muito legal mesmo a experiência aqui de estar falando um pouquinho dessa jornada, de como a gente enxerga, qual que é a visão Predialize, como que a gente espera viabilizar isso aqui com vocês. E, de fato, com o final aqui de como que a gente consegue tornar essa área mais estratégica para que isso vire uma alavanca de crescimento para o negócio de vocês. Mas eu sou gerente aqui de operações, eu sou gerente de produto, eu sou gerente da assistência técnica. Não importa. A prosperidade do negócio, ela está na mão de cada um de nós. Então, se a gente consegue trazer essa camada de influência em relação a essa virada de página do pós-obra, e a gente consegue fazer isso, a Predialize consegue ajudar vocês nessa jornada, e contem com a gente para isso. Boa, pessoal. Obrigado, então, por toda a participação, pela atenção de vocês. Aqui é só o começo. Então, assim, é um começo de uma nova jornada.
né? Uma nova marca, um novo posicionamento, um novo site, novo produto, tá? Então tem muita coisa boa vindo pela frente, né? Aqui é um início também, a gente quer fazer mais webinars, assim, trazer alguns clientes, tá mais presente também. Eu aqui como CEO e sócio, eu quero fazer umas visitas presenciais aí, não só eu, mas o time também, né? Tá planejando algumas viagens aí pelo Brasil, porque a gente atende consultoras de todo o Brasil. E, cara, essa experiência cara a cara é outra, né? Então eu fico muito feliz, assim, quando eu tenho essa conexão, quando eu ouço coisas positivas, mas também ouço pessoas nos trazendo insights de melhoria, né? Então é isso, assim, a Predialize veio para ajudar vocês, ajudar e não de fato atrapalhar ou não burocratizar. Então a tecnologia vem para empoderar, deixar vocês mais estratégicos para ter mais tempo, né, realmente de qualidade, não ficar tão estressado. A gente fala muito de saúde, né? E geralmente o pós-obra ali é onde, cara, é a dor de cabeça, é o caos, principalmente pro sócio, né? Quando o cara já tem um risco jurídico ali. Então, não, que nem o próprio falou. Cara, é uma área que se vocês investir, trazer ali realmente uma cultura, colocar uma ferramenta bacana como a Predialize, cara, isso vai se transformar numa alavanca de crescimento e a tua construtora vai voar muito mais alto. Então é isso, galera. Voa Predialize, vamos que Boa. vamos, e é só o começo. Obrigado, gente. Boa Valeu. tarde. Valeu.